Vamos voltar aqui aos nossos assuntos domésticos, então, depois de falarmos aí dessa crise na Venezuela. No começo do dia surgiu a informação de que a ministra Damares Alves pediu para deixar o governo. O Thiago Berrache e toda a equipe do Jornal da Manhã foram direto à fonte e perguntaram para a própria Damares e se essa história procede ou não, ou se ela pretende realmente deixar o ministério. Tiago, está aqui com a gente, o Berrache, que é o âncora do Jornal da Manhã. Bom dia, Berrache. Tudo bem, Edgar? Bom dia a toda a bancada aqui. É uma honra sempre estar no Morning Show. Uma honra te receber, tempo, pô. Né, que eu não vinha pra Fazia cá. tempo. O Arcon não me chama, né, Arcon? O cara tá com um terno Armani de não sei Brincadeira, eu com a minha camisetinha. Tá louco. Nossa, ele chega chique aqui, a gente sai assim, ó. A gente não tem nem roupa pra te receber. Eu com a minha camisetinha estampada que ficou ruim. Ô, Berrache, vamos lá. A Damares, surgiu essa notícia, aí a Damares veio a público dizer que não. Inclusive, Edgar, ontem mesmo já estava circulando uma informação de que ela poderia ficar no cargo até dezembro. Então ontem, em Brasília, já estavam discutindo essa possibilidade, porque ela se diz cansada, a gente vai até ouvir um trecho da entrevista dela, ela está cansada, sofrendo ameaças de morte, e hoje a Veja cravou que ela já tinha tomado a decisão e decidiu pedir demissão do governo. Só que ontem também, em conversa com jornalistas, ela teria afirmado que ficaria no governo até quando a saúde dela aguentasse. Então, o que ela disse que ela foi mal interpretada, a imprensa, segundo ela, teria compreendido que o comunicado se trataria de um pedido de demissão e ela, na entrevista à Jovem Pan, afirmou que não vai deixar o governo, tem muita coisa para fazer ainda, mas relatou que está cansada e sofrendo ameaças. Vamos ouvir um trecho da entrevista concedida ao Jornal da Manhã. Edgar. Quando eu fui convidada para ser ministra, eu já estava pedindo aposentadoria, eu estava parando por um processo de cansaço, de exaustão. Então, o problema não são as ameaças, é o processo de cansaço e exaustão. E no momento que eu estava parando, aceito para ser ministra, e nenhum ministro está trabalhando menos de 15 horas por dia neste governo. 15 a 18 horas por dia. Então, eu conversei com alguns jornalistas e disse, vou até onde a minha saúde suportar. E deu esse grande mal-entendido, mas não vou deixar o governo, não. Tenho muita coisa para fazer ainda, mas muito projeto para desenvolver. No momento da posse, vocês todos ficaram sabendo que havia ameaças a mim e ao presidente Bolsonaro. Havia até uma situação de bombas e foi encontrado artefatos em uma igreja no Distrito Federal. A partir daí, eu fiquei numa análise de risco e fiquei tendo cuidado, tive que sair de casa, fui para um hotel, estou no hotel até hoje e fazendo uma análise do momento que eu posso retornar para casa. Então, essas ameaças vêm via Face, essas ameaças vêm via rede social, e elas acontecem, mas assim, olha, sempre fui vítima de ameaça, não é só porque sou ministra, não. Eu lido com temas polêmicos, eu lido contra o crime organizado. Vamos lembrar, gente, que pedofilia é crime organizado, legalização das drogas, que eu me coloco de uma forma veemente contra, tem crime organizado. Então, todos os temas que eu lido, crianças desaparecidas, tem crime organizado, tráfico de mulher, tem crime organizado. Então, os temas que eu lido todo também, temos que lembrar que tem o crime organizado envolvido. Vamos lá, vamos a Brasília ouvir o Zé Maria Trindade a respeito dessa situação envolvendo a ministra Damares Alves. Ô Zé, vamos lá, como é que repercutiu essa história aí em Brasília? Já se ouvia a respeito desse, digamos, cansaço de Damares e essa possibilidade dela, em função desse cansaço, enfim, deixar o governo? Bom dia, Zé. É isso, bom dia a todos. Olha, sempre se fala, a Damares é muito citada aqui em Brasília em todas as conversas, né? Isso, Edgar, me lembra na época da Constituinte, o deputado Bernardo Cabral, que depois foi ministro do Collor, né? Ele, como relator da Constituição, da nova Constituição durante o processo constituinte, fez um relatório e apanhou de todos os lados, da esquerda, da direita, do centro, pronto, virou, né? Aí chegaram perto dele no Salão Verde, eu estava do lado, aí um colega dele disse, mas que empreguinho ruim você foi encontrar, hein? É o caso da Damares, apanha todos os dias aqui, e ela não é política e não tem o que a gente chama de couro de jacaré, que é a proteção, apanha e não machuca, né? Então ela vem apanhando, isso provoca sim cansaço. Poder não é só glamour não, viu? É glamour também. É o que justifica esta busca desenfreada pelo poder.
E a Damares vem apanhando de todos os lados, e o ministério dela é cheio de farpas, cheio de problemas e de situações mal resolvidas ainda na humanidade, não é só aqui no Brasil, não. Daí o que ela relata, esse cansaço. Lembrando que não é barriga, lembrando que não se trata de uma notícia que tenha uma intenção de prejudicar a ministra, mas uma fala dela. Quando o ministro fala, os jornalistas prestam atenção, inclusive nas entrelinhas. Aí vem o presidente Jair Bolsonaro e diz que ela vai sair sim, mas daqui a 4 anos, ou seja, não vai sair, mas não sabe aonde, quando, né? Sim. E ela, Edgar, realmente está passando por uma pressão muito grande, porque ela não pode mais andar nas ruas, ela despacha com segurança na porta do gabinete, ela, durante 24 horas por dia, está sendo protegida e, além disso, todos os lugares que ela vai, existem contestações exatamente das farpas que existem nesse ministério cheio de grupos que ela pegou. E é uma representante aqui da esplanada do setor evangélico, muito ali dos dois lados demandada, né? Sim, e esse momento de ameaças, né, que os políticos brasileiros vêm sofrendo, membros do ministério, esse no caso a Damares, né, a ministra, Caio, aqui no portal, acompanhando inclusive a entrevista concedida ao Jornal da Manhã no portal da Jovem Pan, a afirmação dela mesma, dizendo que não vai deixar o governo, embora tenha entrado já para o governo Jair Bolsonaro dentro de um processo de exaustão, né, na carreira e pelos temas que ela aborda na vida pública dela, mas diz que não vai deixar o governo, diz, aspas dela, tenho muita coisa para fazer ainda. Com certeza. Bom, em primeiro lugar, parabenizar aí o Thiago Berraich, o jornalismo da Jovem Pan, por mais um furo de notícia, um esclarecimento importante, né? Considerando as declarações aí da ministra Jovem Pan, eu acho que não cabe mais falar desse suposto pedido de exoneração. Então, eu queria destacar um outro aspecto dessa notícia, que é o seguinte: as ameaças da ministra Damares, elas são graves e elas extrapolam aí o terreno da promessa de violência, né? Que é o conceito de ameaça. Ela mesmo falou, a gente ouviu aí na Sonora, né, que na véspera da posse uma bomba foi plantada aí às portas de uma igreja e ela só não detonou por falhas no mecanismo aí do artefato. A ABIN já fez a ministra mudar de residência, trocar sua rotina, mudar também os seus hábitos alimentares. Pelo que eu acompanhei na reportagem da Veja, 3 suspeitos chegaram a ser detidos por mensagens de ódio na Deep Web. E a gente não fica sabendo disso muitas vezes porque a mídia ela é enviesada, ela tem ranço do governo Bolsonaro e até um preconceito elitista e infantil contra a fé evangélica. Daí você tem a divulgação tardia e sem o habitual entusiasmo. Imagina, a gente compara com o estardalhaço que foi o alto exílio em Paris da petista Márcia Tiburi. Ela foi para a mídia se vitimizar e depois descobriu-se que, na verdade, ela estava acompanhando o marido, o juiz, que conseguiu uma licença remunerada de 2 anos com dinheiro público para ir fazer pós-doutorado lá na França. Mas, enfim, voltando a falar da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, é sempre importante lembrar que, segundo o Datafolha, ela é a 3ª ministra mais popular do governo Bolsonaro. Em primeiro lugar tem o Sérgio Moro, né, o herói nacional no combate à corrupção e à cleptocracia. Ele vem seguido pelo Paulo Guedes, que é um defensor da liberdade econômica e uma esperança para esse povo brasileiro cansado de pagar tanto imposto. Em terceiro lugar vem da Damares, o que faz dela um alvo óbvio para a oposição. Eu já denunciei aqui no Morning Show a campanha de assassinato de reputação contra a ministra promovida pelo site progressista Catraca Livre. O ouvinte ele vai encontrar esse vídeo com o título Damares Alves e Jesus na Goiabeira. Em um dos artigos do Gilberto de Menstein, ele revela o seu preconceito religioso. Abre aspas. Nunca será fácil argumentar racionalmente com alguém que acredita ter o poder de falar direto com Jesus. Né? Por que é importante discutir isso? Porque quando você vai para a Bíblia, né, ela já prevê que o cristão ele tem uma relação muito próxima com o Deus Pai e o seu Filho. Você pega Coríntios 3,16, fala o seguinte: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Você pegar o Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Por que é importante trazer isso? Porque o diálogo com Cristo é uma questão de fé. Portanto, é um valor constitucional. O mínimo que se espera é tolerância. O
o ideal seria respeito. E esses ataques a Damares, eles são ainda mais graves porque eles ferem os direitos humanos, né? A garantia fundamental da liberdade de crença. Naquele caso que a gente citou, das ameaças de morte, da bomba, os agressores falam em matá-la, abre aspas, na frente da igreja para impressionar seu povo. Então, a imprensa, muitas vezes, como é o caso do Catraca Livre, ele alimenta essa histeria coletiva anticristã. O histérico, ele acredita no que fala ou no que ele repete, ele não se atém à realidade dos fatos. Então, ele vai enxergar na Damares um monstro medieval e não um ser humano bondoso que simplesmente crê em coisas diferentes dele. Não é? Esse é o ponto. Essa cristofobia é muito perigosa, porque se ela for levada ao paroxismo, ela vai gerar perseguição e morte. Posso fazer uma pergunta pro Berrais? Pode, por favor. Vai lá. Antes de atacar a imprensa ou qualquer outra coisa, a gente tem um exemplo nesse governo, há um mês passado, mais ou menos, 1 ou 2 meses, a gente tem um exemplo da Eliane Cantanhede anunciando a demissão do ministro Ricardo Vélez, que depois foi negada e depois, de fato, aconteceu. Pareceu até uma pegadinha do governo ali para não dar o biscoito para jornalista que descobriu antes. Vamos adiar um pouquinho só para não parecer que ela tá certa. Há alguma chance de ter havido uma nova negociação com a Damares para impedir que esse incêndio de fato acontecesse? Eu acho que sim, eu acho que é possível, é tudo possível. Inclusive, eu lembro até uma história muito antiga, essa coisa de demissão no governo, ou quando você anuncia que alguém vai para um cargo. Ainda no caso Watergate, lá nos anos 70, nos Estados Unidos, o Washington Post tinha o grande diretor, que era o Ben Bradley, né? Quando ele era repórter, ele conta uma história interessante, que ele disse que o diretor do FBI ia cair. O diretor não só não caiu, como foi promovido a um cargo vitalício. Então a imprensa, quando às vezes especula que alguém vai sair ou que alguém vai ser nomeado, é possível que tenha uma jogada de bastidor para isso não acontecer. Eu acredito, é possível que a ministra saia até dezembro. Daqui a alguns meses a gente vai ver. Ela pede demissão porque está cansada e isso acontece, né? Temos o exemplo do Ricardo Vélez, né? Que foi algo noticiado pela imprensa, depois negado pelo próprio presidente. Que da Eliane Cantanhede que eu acabei de falar. Demorou 2 semanas e se confirmou a informação dela. E muita gente veio acusá-la de fake news, de barrigada e etc. Não vi essas pessoas que ficaram criticando o jornalismo da Eliane Cantanhede, inclusive pedindo desculpas a ela, que é uma jornalista muitíssimo competente, por sinal. É porque o jornalista, para vir a público e falar que alguém vai se demitir ou vai sair, é porque ele tem informação. Alguém de dentro passou. Ainda mas as mais coisas uma jornalista mudam, experiente claro, como mas ela, as coisas né, mudam, as coisas são mutáveis, né? Eu não sei, eu fico vendo toda essa situação, esse vai e vem no governo. Ontem eu estava acompanhando a entrevista do Mozart Ramos, né, falando a respeito da situação da educação no Brasil e do que a gente vê, né, as decisões do governo, essa tentativa de priorizar a escola básica, que é o que todo mundo realmente enxerga como importante e que vai, de fato, mudar a educação no Brasil. Mas com umas atitudes um pouco atabalhoadas, cerceando direitos de professores, indo em cima das universidades e de seus reitores, transformando aquele ambiente que naturalmente tem a liberdade de se falar, de se discutir ideologias e questões polêmicas, tentando engessar e encurtar o ambiente de debate nessas associações, nessas instituições, digamos assim. Ontem o Mozart, por exemplo, dizia, né, que assim, tem uma pauta, a educação, o que o Vini trouxe, né, e a fala do Fefito também, nós temos uma pauta, quer queira ou não, pauta do governo ou da oposição. Existe uma necessidade no Brasil premente com relação à educação. Está sendo perseguida essa pauta? Ela está sendo conduzida de uma maneira a erradicar o analfabetismo no Brasil, a trazer os brasileiros à base da educação para todos os brasileiros? Essa é a grande questão. A pauta está aí, falta o governo adotá-la, não é? Qualquer governo tem um interesse em colocar alguma ideologia em campo. Sim. Isso é óbvio, né? Vamos botar Brasília, Zé Trindade, tá aí ainda, Trindade. Às vezes a gente se empolga no papo aqui e vai indo longe. O que você pode dizer a respeito do que falamos aqui para fechar, Zé? Edgar, é o seguinte, eu já me acostumei a inícios de governos, né? E se cobra muito do governo Bolsonaro, isso é verdade, é um governo apenas de 4 meses. Me lembro, assim, no início do governo Sarney, era uma indecisão total, ninguém sabia, houve trocas, um ministério todo montado por Tancredo, que morreu e deixou para o Sarney. Em seguida, o Collor de Mello, também muito policiado e tal.
enfim, Fernando Henrique, que no início do governo foi preciso o Sérgio Mota entrar e dizer, não, nós temos que ter uma linha básica e central do que pensa o governo. E agora o presidente Jair Bolsonaro, que constantemente vem às mídias, é a novidade, para dizer o que pensa o governo e dizer que ele é o governo. E não os ministros que têm as suas ideias, mas que têm uma ideia básica. Então, o início de todo o governo, inclusive o do ex-presidente Lula, foi assim, atabalhoado, com dificuldades do Congresso, até formar ali aquela ideia central de governo e seguir. Não há indecisão. O que há é início de governo, e eu digo que é sempre assim mesmo. Até se acertar, tem ali 1 quilômetro para andar meio sem saber exatamente para que lado vai. Mas já está tomando o ritmo, né? Tá certo, Zé. Obrigado pela conversa, pelas informações. Um abraço para você. Bom trabalho aí. Muito bem, muito obrigado, muito bom dia o Berrache. Bom dia, Zé. Salve, Zé Maria. Salve, Zé Maria. O Berrache, o Zé estava contando aqui, falando que lembrou do Sarney, né? Eu fiquei fazendo uma retrospectiva aqui na minha memória. Esses caras que entraram no governo meio caíram de paraquedas, o Sarney, o Itamar, até o próprio Temer ali, que agora ficou esse intervalo aí de um governo para o outro, né? Eles fizeram um governo do aspecto de gestão, bons governos até. Colocaram as medidas para... Porque quem entra quer mostrar alguma coisa, e não tinha muito compromisso ali com, enfim, ideários. Casa em ordem. Lá, tá vendo? Casa em ordem, A reforma trabalhista foi aprovada pelo Temer, então, né? Exato. O Berrache, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Venha mais. Aqui. Venha mais. Sempre que precisar.